Como eu falei, essa season ia ter mais animes de fantasia e só pra você ter ideia, 3 dos 4 animes que eu trouxe hoje são de fantasia. Olá pessoas, eu sou a Duda e tô aqui pra continuar te contando os animes da temporada. O que você quer, meu cachorro? O que você quer? Senta aí pra eu gravar. Senta aí. Obrigada. Bonitão você. Sim, eu ainda tô assistindo o primeiro episódio de todos os animes novos. Não se esqueça do novos. Pra vir aqui pra contar pra você o que eu achei, o que eu acho que vale a pena continuar assistindo ou o que não vale a pena continuar assistindo. Ou você não segue o que eu falo, porque eu não mando em nada aqui, tá? É você que manda. E acho que só por causa disso eu já mereci o seu like. Pelo menos o like. Se você quiser se inscrever, eu agradeço mais ainda. Aliás, obrigada pelos 1.500 inscritos. Sim, eu comemoro cada pedacinho. Obrigada mesmo, de verdade, obrigada pela ajuda de vocês, tá? Bom, vamos começar logo com os animes, porque hoje são 4 animes. E o primeiro deles é o tutor privado, o professor particular da filha do Duque. Esse anime aqui já tem 2 episódios lá no Crunchyroll e eu só assisti o primeiro, claro. A história é sobre um mago que reprova num teste para virar cavaleiro do reino, para virar um mago do reino, algo desse tipo. E como ele precisava de grana, ele acaba aceitando o emprego de ser professor da filha de um dos duques, porque esse reino são 4 duques ou 5, eu não lembro, desculpa. E aí ele chega lá para ensinar a menina, só que o pai dela tem um pedido para fazer para ele, para fazer ela desistir de tentar tirar a licença de mago. Por quê? Porque ela tem mana, mas ela não consegue lançar magia. E por causa disso ela já tentou várias vezes e nunca conseguiu fazer magia. Ela já teve vários professores e nenhum deles teve sucesso com elas. Então o pai tá meio que cansado e pediu pro nosso protagonista fazer ela desistir de tentar a prova. Só que o nosso protagonista é um cara muito virtuoso e ele vira pra ele e fala assim: tá, se eu ensinar pra ela e ela não conseguir lançar magia, eu falo pra ela desistir. Beleza? Beleza, acordo feito. E provavelmente esse vai ser o foco do anime por aqui. Ele ensinando a ela e a empregada dela, que eu não vou lembrar o nome, que ela também é de uma família de magos e ela também vai tentar fazer a prova de licença, acho que é licença de mago. Então ele vai ensinar as duas, né? Vai dar aula para as duas para poder elas fazerem o teste, a prova, o whatever seja depois. Então a gente deve ver, né, a jornada das duas e do professor até o final, até o dia dessa prova. Não sei. Um ponto positivo aqui, apesar de eu achar que vai ser um anime bem mais tranquilo e provavelmente com pouquíssimas cenas de ação, aqui a magia foi muito bem explicada, tá? O sistema de magia deles, a forma como ele explicou, faz sentido. Ela não é muito complexa, tá? Não é complexa, não é um Togashi da vida, mas ela faz sentido dentro do mundo deles, ok? Então esse é um ponto positivo que eu tenho pra esse anime, pra essa história no caso. O segundo anime da lista é With You in the Rain, e que anime gostoso! Antes de eu começar a explicar, eu vou fazer só um adendo que parece que pegaram a atriz que fez a Kujirai no Kolum e colocaram nesse anime, porque elas são idênticas, inclusive a pinta no rosto, só mudou o cabelo mesmo. Mas brincadeiras à parte, esse é aquele anime que você dá play e relaxa, sabe? Ele é basicamente um anime contemplativo e eu vou te explicar por quê. A história é sobre uma Kujirai que não mora em Kolum, mora aqui neste mundo, e ela simplesmente um dia sai na rua chovendo e encontra uma caixa com um tanuki dentro para adoção. Só que ela olha para o tanuki e aqui eu acho que a Kujirai precisa muito de fazer um exame de vista. Ela olha para o tanuki e fala: cachorro? Você é um cachorro? É claramente um tanuki. Ela pega o tanuki e leva para casa achando que é um cachorro, e lá na casa dela ela descobre que o tanuki consegue se comunicar com ela através de escrever no papel, escrever num caderninho que ela dá para ele. Então, além dele não ser um cachorro, mas ela achar que é um cachorro, ela ainda achou tranquilo o fato do cachorro estar conversando com ela através de um caderno, escrevendo num caderno. Mas um detalhe aqui é que todas as pessoas em volta dela veem que ele não é um cachorro, que ele é um tanuki. Só que quando a pessoa vai questionar isso pra ela,
o Tanuki pede pra pessoa não contar que ele não é um cachorro. Ele escreve no caderno rapidinho, por favor, eu sou um cachorro. Cachorro, fala pra ela que eu sou um cachorro. Inclusive o próprio veterinário, ela leva ele no veterinário achando que é um cachorro, e o veterinário vê ele pedindo pra falar que é um cachorro, e ele confirma, simplesmente confirma que é um cachorro pra ela. E ninguém em nenhum momento achou nada suspeito um Tanuki saber escrever e entender o que você fala. Ninguém! Mas como eu disse, ele é um anime relaxante. Por quê? Durante esse processo, né, de a gente ver o Tanuki conversando com ela através do caderninho, é um anime quase silencioso, porque a maior interação do anime é entre ela e o Tanuki, que ele escreve, ele se comunica escrevendo, então ele não tem uma resposta de volta. Então quando ela fala, você não tem uma resposta, você não tem alguém falando com ela, então é basicamente ela e o ambiente, sabe? E a parte do como, eu vou te explicar agora. Quase do meio pro final do episódio, ela vai tomar banho depois de ter dado banho no Tanuki achando que era um cachorro, e tá chovendo, sim, o nome do anime é Com Você na Chuva, então tá chovendo e ela comenta com o Tanuki, que ela acha que é um cachorro, que ela gosta de tomar banho no escuro quando tá chovendo e ficar observando a chuva. E sinceramente, depois que eu terminei de assistir o anime, eu não posso negar que eu fiquei com vontade de fazer isso, mas não tá chovendo, então não dá. Mas vai por mim, se você gosta de anime relaxante, é esse anime que você tem que assistir. Eu gostei muito e tira umas boas risadas dos momentos ali que o Tanuki tenta esconder dela que ele não é um cachorro. É divertido. Mas ela é meio sonsa, mas é divertido. Meio aí você tá de sacanagem, que ela vê um Tanuki e acha que é um cachorro, então... O terceiro anime da lista é o escolhido por um aventureiro Rank S. Eu não vou saber falar o nome desse anime nem em inglês e nem em japonês. Traduzir mesmo, mas... tá na tela. Esse anime aqui não é um anime ruim, mas também não é um anime incrível, tá? Como é que eu vou explicar isso pra você? O anime começou bacana com uma mestre ensinando o seu aprendiz, né, magia no meio da floresta. E assim, foi mostrando cenas engraçadas dela, faz isso, e aí ele faz de uma forma bem reduzida, e ela fala, ah, isso não é o suficiente, e ela vai e faz um negócio bem espalhafatoso, bem mais poderoso, vamos dizer assim. E você vê o menino crescendo, e ela ensinando magia pro menino. E você percebe que a relação deles é até assim, eu não vou dizer mãe e filho, mas quase irmã mais velha e irmão mais novo. Não chega tanto, mas dá aquela sensação. E aí quando ele já tá jovem, né, já tá crescidinho, ele vê um folheto sobre a cidade, lembre-se, eles moram no meio da floresta, ele vê um folheto sobre a cidade e ele simplesmente pica a mula, vai embora. Ela chega em casa num dia e ele não tá lá, ele simplesmente foi embora, sem dar tchau, sem deixar bilhete, sem falar nada. Foi embora. E aí ele chega na cidade e entra para um grupo de aventureiros que vão fazer o quê? Você sabe, derrotar o Rei Demônio. É, igual dos vídeos anteriores. Mas enfim, ele entra para esse grupo, tá? E depois que ele entra pro grupo, o grupo começa a se destacar bastante, sabe? Porque eles conseguem completar várias quests, várias missões de forma muito fácil, muito tranquila. Mas por quê? Sem que todo mundo soubesse, sem que ninguém soubesse, na realidade, ele bufava todo mundo durante a batalha, né? Ele batia o cajadinho dele no chão. Ele é um mago branco, eu esqueci de avisar isso. Ele batia o cajado dele no chão e bufava a galera inteira. Então a party dele conseguia resolver as coisas de forma mais fácil, porque tava todo mundo bufado por ele. Mas ele não falava que tava bufando ninguém, então todo mundo achava, não, eu sou forte pra caramba. E na verdade não, era um buff dele. E por causa disso, por ele simplesmente não abrir a porcaria da boca, o dono da party, né, o dono do grupo, achou que ele era um inútil, que não tava fazendo nada ali, e expulsou ele do grupo. Nesse meio tempo, você vê uma conversa da mestre dele com um outro mago, onde você entende que provavelmente o pai desse guri era o grande mago do mundo que se sacrificou para poder salvar a humanidade e derrotar o Rei Demônio. Ou seja, você já tem ideia do potencial do filho da mãe que abandonou a própria mestre no meio da floresta, né? Ingrato do caramba. Ah, ela resgatou ele, tá? Porque ele estava abandonado e ela resgatou ele, levou ele para cuidar, para criar, para ensinar, e o filho da puta picou mula e não deu tchau para ela. Daí, mais pro final do anime, do episódio, você vê que ele é meio que usurpado, não, né? Ele é
recrutado para um novo grupo onde tem uma heroína, né, uma mulher, uma menina como a heroína, como a espadachim do time, e provavelmente você deve acompanhar aí os próximos episódios da jornada dele dentro deste grupo. Mas, como eu disse, ele não é um anime ruim, mas não é uma masterpiece, tá ligado? Ele não é incrível, ele não tem uma animação de ação assim tão requintada, tão bonita, não chega a nível A Beginning of the End, tá? Não chega a ser um slide, mas não é aquela coisa maravilhosa, chega a ser meio travado, meio parado. Pelo menos pra primeiro episódio a batalha não agradou os olhos, não foi aquela coisa assim, nossa, que batalha maravilhosa, tá? Então assim, pretendo assistir o próximo episódio? Talvez. Pretendo continuar? Pelo primeiro episódio, não. Mas a premissa da história é aquela coisinha que te segura. Então provavelmente eu vou ficar por lá sim. Não sei se eu vou acompanhar certinho toda semana. E o último anime da lista, esse sim tem uma batalha bacana, bem animada, mas o foco do anime não é esse. Nem um pouco. De longe o foco desse anime é batalha. Eu estou falando de The Shy Hero and the Assassin's Princess. O herói tímido e as princesas assassinas. Mais fácil. Neste mundo aqui, existem aventureiros que formam grupos, as famosas pares, para derrotar o rei demônio. É a premissa básica de quase todo anime de fantasia. Mas nessa história aqui, o que o rei demônio fez? Ele pegou a filha mais nova dele, a Ciel, e falou assim, minha filha, eu não quero que me derrote. Meio óbvio. Mas tem esse herói aqui que tá começando a se destacar e ele é um potencial inimigo. O potencial herói que pode me derrotar. Então o que eu vou pedir pra você? Você vai lá e mata ele antes dele ficar mais forte. E aí ele não vai vir aqui pra me matar. Show? Show. Obrigada, papai. Estou indo. E ela vai. Ao mesmo tempo, uma assassina de aluguel, ela é contratada para matar o mesmo herói. Porém, para fazer isso, ela tem que se disfarçar de sacerdotisa e fazer uma party com ele. Roteiro. E ao mesmo tempo, existe a senhorita Sado, eu carinhosamente apelidei ela disso, né, com este nome. Vou botar uma foto dela aqui para vocês verem o porquê. A senhorita Sado, ela está entediada, vamos dizer assim. Ela está querendo um novo pet, um novo homem para fazer as coisas que ela tem vontade. Entendeu? Só que ela quer um desafio, porque assim, pra ela é muito fácil conquistar homem, sabe? Então ela quer um mais difícil de ser conquistado, de ser transformado em pet. E aí algum gênio que tá na sala junto com ela, uma sala muito peculiar, pra falar a verdade, vira pra ela e fala assim, olha, tem um herói aí que tá começando a ganhar fama, que o pessoal tá falando que é bem difícil de conversar com ele. E por que é difícil conversar com o herói? Porque ele é tímido, ele não consegue falar, ele não fala com ninguém. Ele não consegue formar uma party, porque ele não consegue chegar nas pessoas e falar, ei, vamos formar uma party? Não, só que ele é muito forte. Daí você já tem a premissa de que pra onde este anime vai. Não é pra batalha. Com certeza não é pra batalha. Ainda mais se você assistir o primeiro episódio, você vai perceber que batalha é a última coisa que vai importar nesse anime. As meninas acabam encontrando ele juntas, as três juntas encontram ele numa taberna. Eu acho que é uma taberna. E assim, só de encostar nele, o cara desmaia. E enquanto ele está desmaiado, elas começam a discutir, porque duas delas querem matar ele e a outra, a senhorita Sado, quer pegar ele pra ela como pet. Então assim, elas começam a entrar em um conflito. Porque a Ciel, né, a filha do rei demônio, ela precisa matar ele e provar pro pai dela que ela fez isso, pra ela poder ter a sua liberdade, porque até então ela nunca tinha saído do castelo do rei demônio. A assassina precisa matar ele e provar que foi ela que matou pra poder receber o dinheiro. E a Sado não quer deixar que elas matem ele porque ela quer que ele vire o pet dela. Tá, mas aí por que elas já não mataram? Porque o que acontece? No meio do episódio, elas se envolvem em uma confusão e o cara, que é Toto o nome dele, agora que eu lembrei, o nome dele é Toto. O Toto, o herói Toto, salva as três. Então elas ficam naquela assim, ele salvou a gente hoje, vamos deixar pra botar nosso plano em ação amanhã. E elas vão empurrando com a barriga. Provavelmente esse vai ser o decorrer da história. Eu vou ser bem sincera aqui, eu gostei do anime, eu pretendo continuar assistindo e provavelmente eu vou acompanhar semana por semana. Porque eu gosto dessas coisas meio idiotas, sabe? Eu gosto desses animes idiotas pra poder ter um sorriso. Provavelmente muita gente não vai gostar pelo assunto que ele trata. Mas, cara, eu achei tão
simples, tão tranquilo, não foi uma coisa tão escrachada. Já vi animes com uma abordagem muito mais pesada do que nesse, porque esse tem a comédia, então fica um pouco mais leve. Mas a senhorita Sado tá aí, né? Então o primeiro episódio ela já dá um show. E esses foram os 4 animes de hoje. Caraca, foi longo, hein? Não, tô até com a dor aqui na lombar, tô ficando velho. Deixe seu like e o seu comentário se você pretende assistir algum desses animes. E já pra te avisar, os 4 estão na Crunchyroll. Sim, a Crunchyroll tá lançando os animes tudo logo, então a maioria deles são da Crunchyroll. O próximo vídeo deve ser de animes que não estão em nenhuma plataforma, eu não tenho certeza, mas eu conto com você no próximo vídeo, então se você puder, já se inscreve, ativa o sininho de notificação pra poder me ajudar e você poder receber notificação de quando eu enviar vídeo novo. Olha que legal. Pretendo manter um vídeo por dia, tá? Pelo menos um vídeo por dia. Tá? Mas é isso, eu te vejo no próximo vídeo. Tchau.